Eco Desporto, aqui você nunca está fora de jogo. Olá Thaís, olá estimado ouvinte, está no ar o programa Eco Desporto. Desporto Nacional. A União Desportiva do Songo conquistou o quadrangular no Malawi. A equipa azul venceu o Nhaza Big Bullets por uma bola e garantiu o troféu no tão prestigiado torneio da pré-época Bonanza Internacional. No mesmo torneio, o Ferroviário de Nampula terminou no terceiro lugar ao fim de 3 jornadas com 2 empates e uma derrota. Na Liga Joga Bets, o Costa do Sol e Ferroviário de Maputo golearam o Desportivo e a Liga Desportiva de Maputo por 4-0 e 5-0, respectivamente, em jogo da terceira jornada do campeonato da cidade da Liga Joga Bets. Os canarinhos abriram o marcador aos 31 minutos por intermédio do Mexer. Aos 41 minutos, Mexer bisou na partida. Aos 52 minutos, Luke assistiu Lloyd, que fez o 3 do Costa do Sol. 7 minutos depois, Boyomo confirmou a goleada ao apontar o quarto golo aos canarinhos, que na quarta-feira venceram o Machaquén por 1-0. Ao fim de 3 jornadas, a equipa canarinha tem 7 pontos resultantes de 2 vitórias e 1 empate. Noutra partida, o Black Bulls bateu o Machaquén por 3-0. Os touros somam 9 pontos em 3 jogos. Moçambique descarrila e termina em último no Continental de Futsal realizado na Tailândia. Após as derrotas frente ao Japão e à Tailândia por 5-0 e 6-2, respectivamente, a Seleção Nacional de Futsal voltou a perder com a sua congênere do Egito por 4-2 em jogo de atribuição de quinto classificado no Campeonato Continental. O selecionador nacional Farouk Ismael justificou os desaires com a falta de rodagem que faltam à equipa. Para Farouk, o torneio serviu de preparativo para o campeonato africano que terá lugar em Maputo. Donaldo Paiva é tetracampeão nacional de xadrez. O xadrezista conquistou ontem a 4ª medalha na categoria de séniores do Campeonato Nacional de Xadrez da época 2022-2023. Desporto Internacional. O Manchester United foi trucidado pelo Liverpool em Anfield Road por 7-0. O Liverpool cortou as asas do United, que vinha de uma sequência de 11 jogos sem perder. O Manchester City venceu o Newcastle por 2-0. O Arsenal venceu o Bournemouth por 3-2. A equipa arsenalista esteve a perder por 2-0 até os 62 minutos, mas conseguiu alterar a desvantagem com golos de Thomas Partey, Benjamin White e Reis Nelson. O Tottenham perdeu com o Wolves por 1-0. O West Ham foi goleado pelo Brighton por 4-0. O Leicester perdeu com o Southampton por 1-0. O Chelsea venceu o Leeds por 1-0. Na La Liga, o Atlético de Renildo Mandava bateu o Sevilha por 6-1. O Barcelona venceu o Valência por 1-0, enquanto o Real Madrid empatou com o Betis 0. Na Liga Portuguesa, o Benfica venceu o Famalicão por 2-0. O Porto venceu o Chaves de Bruno Langa por 3-1. O Braga venceu o Rio Ave por 2-0 e mantém a pressão face ao segundo classificado. O Sporting bateu o Portimonense por 1-0. O Estoril Praia de Mexer perdeu com o Vizela por 3-0. O Marítimo de Zeinaidine perdeu por 2-0 com Gil Vicente. Na Série A, a Roma de José Mourinho venceu a Juventus por 1-0 sem resposta. O Inter venceu o Lecce por 2-0. A Fiorentina bateu o Milan por 2-1. O Atalanta empatou 0 com a Udinese e o Nápoles perdeu com a Lazio por 1-0. Na Bundesliga, o Bayern venceu o Stuttgart por 2-1. O Leverkusen bateu o Hertha de Berlim por 4-1. O Wolfsburg e o Frankfurt empataram 2. O Dortmund venceu o Leipzig por 2-1. Na Liga 1, o PSG venceu o Nantes por 4-2. O Lille empatou com Lens 1. O Lyon empatou com Lorient 0. O Marselha venceu o Rennes por 1-0. Nos próximos jogos, na Champions League, o Benfica recebe o Clube Bruges, o Chelsea recebe o Dortmund. Na quarta-feira, as atenções estão viradas para o jogo do Bayern de Munique contra o PSG e o Tottenham recebe o Milan. Noutras notícias, Reis Nelson, jogador do Arsenal, pretende renovar o seu contrato com o clube arsenalista.
Alexander Ba estará disponível para o jogo da Champions League frente ao Bruges. Kylian Mbappé tornou-se o maior goleador de todos os tempos do PSG. O marco histórico foi registrado no jogo frente ao Nantes, em que o jogador francês chegou aos 201 golos em 247 jogos. E com esta nota marcamos o ponto final a mais uma edição do programa Eco Desporto, programa apresentado por Luís Fernando, com produção e cuidados técnicos do Rachid Aswat. Eco Desporto, aqui você nunca está fora de jogo.